Olá, bem-vindos a essa Masterclass, onde vamos entender como auxiliar a nova geração a transformarem-se em leitores competentes, mesmo quando você não lê cotidianamente. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que se você falhou ao tentar formar leitores competentes no passado, não é sua culpa. Existem muitas informações e muitos mitos sobre esse assunto que fazem a gente ficar confuso. E isso impede muitas pessoas de ter sucesso nessa área. Vamos quebrar esses mitos hoje, aqui. Se você já se preocupou com o fato de simplesmente não ter sucesso na formação de leitores competentes, quero te convidar a colocar essa preocupação de lado por um momento. Você consegue fazer isso. Você só precisa de um método mais robusto e de um acompanhamento verdadeiro. Os governos ditatoriais que querem se perpetuar no poder não querem que você saiba disso. Eles têm suas próprias razões para esconder isso, mas simplesmente não é verdade. Se alguma vez você pensou que os governos ditatoriais não se beneficiam do seu sucesso, você está certo. Eu me comprometo 100% com seus resultados, pois eu já ajudei profissionais e educandos que passaram por isso, e hoje minha missão é ajudar pessoas a formar leitores competentes. Então, é para isso que estamos aqui hoje. Eu sei que você tem o sonho de auxiliar intelectualmente aqueles que você ama, e eu quero te mostrar como fazer isso acontecer nesta Masterclass. Meu objetivo com essa Masterclass é ajudar dois tipos de pessoa. Iniciantes conseguirão tornar-se leitores competentes e pessoas mais experientes conseguirão auxiliar intelectualmente aqueles que ama e transformá-los em leitores competentes. Nos próximos 45 minutos, o meu objetivo é te mostrar que conhecimento é a chave para destravar sua capacidade de tornar-se um leitor talentoso e auxiliar intelectualmente as pessoas que você ama a tornarem-se leitores competentes. E eu vou te mostrar meu método, Emancipação pela Leitura, que tornará simples a sua jornada até esse resultado. Nos últimos 30 anos, tive uma chance incrível de transformar minha vida e ajudar alunos a transformarem suas vidas também. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, há apenas alguns anos, eu vivia exatamente o mesmo dilema. Eu não conseguia trazer e manter aqueles que amava no mundo da leitura. Até que um dia, depois de muitos fracassos na tentativa de encantar um aluno do terceiro ano primário, inesperadamente eu acendi uma luz. Estava cansada, frustrada, comecei a me questionar sobre as causas do fracasso. Por que eu não conseguia resultados positivos? Eu seguia todas as regras. E então, como mágica, uma pergunta matadora surgiu na minha mente. Lembro que na tempestade de angústias pensei, nada dá certo, nada seduz, que droga! De onde veio essa criança? Era essa a questão que faltava. De onde veio essa criança? Era esse conhecimento que me faltava. Ao investigar, descobri que ele vivia em um mundo de alcoólatras. Apesar de sua família ser composta por pessoas boas, que se amavam e se apoiavam, eram todos alcoólatras, inclusive meu aluno. Era isso. Meu menino de 9 anos era alcoólatra. Por isso eu não conseguia seduzi-lo. Que ilusão pode ser maior que beber todas as tardes até dormir? Se eu queria ganhar aquele guerreiro, precisava lutar com a verdade. E foi o que fiz. Lhe apresentei estudos com provas científicas sobre os
danos que o álcool provoca no cérebro, e quanto mais jovem, maior o estrago. Também lhe mostrei que a vida é uma construção e recebemos no futuro a vida que construímos no presente. Depois de uma longa e honesta conversa, ele não demonstrou firmeza em sua decisão. Foi muito frustrante. Confessou que bebeu a vida toda, que gostava da bebida e da alegria dos encontros e não sabia se conseguiria parar. Concordou que aquela alegria era uma ilusão, pois se a vida está um caos, a alegria é só efeito do álcool. Por isso, se comprometeu a tentar resistir. Expliquei-lhe que vence a guerra quem conhece as melhores estratégias de ataque e os melhores caminhos de fuga. Se está forte, ataca. Se está fraco, foge. E a única forma de adquirir tamanha e tão assertiva experiência seria pela literatura de alto nível. Durante todo aquele ano, eu o equipei com textos que ele necessitava. Fui visitá-los em alguns fins de tarde e era arrepiante vê-lo brincar e se divertir com os familiares. Enquanto os mais velhos bebiam, ele apenas os apoiava e resistia bravamente sem consumir uma gota de álcool. Hoje, é um profissional respeitado e cuida dos pais. Foi milagre? Não. Foi conhecimento bem dirigido e bem absorvido. Mas quais foram os textos que emanciparam minha criança? O que é literatura de alto nível? Será que qualquer texto da literatura contém elementos de emancipação do leitor? Existem muitas falas vazias sobre a leitura. Por exemplo, a leitura é uma fonte inesgotável de prazer. Embora seja verdade, a realidade não é assim tão simples. Enquanto não passarmos pela barreira do significado, será apenas uma frase vazia. E aqui entra o primeiro segredo. Vamos buscar um encantamento passo a passo, a compreensão de qual literatura faz o quê. Nem mesmo a falta de perseverança na prática da leitura diária poderá impedi-lo de reconhecer para que serve cada tipo de literatura. Sei que às vezes a vida nos atropela com compromissos e encargos além de nossas forças, e sei também que é exatamente nesses momentos que o texto certo pode nos salvar. É importante saber estruturar a vida e o texto, com cuidado, com carinho, um pouco cada dia. Eu posso te mostrar como fazer essa estruturação. Quais cuidados são necessários? E se você acha que para isso precisa deixar sua vida de lado, não se preocupe e traga tudo contigo. Segredo 1. Você pode emancipar pela leitura. Como conseguir emancipar pela leitura? Primeiro, conhecendo cada tipo de literatura. Segundo, reconhecendo qual é a função de cada literatura. E terceiro, compreendendo os efeitos que cada uma tem sobre o cérebro humano. Como eu descobri esse segredo? Não vou nem falar das dores que na infância superei pela leitura, mesmo porque eu não sabia disso naquele momento. Foi na formação do magistério, quando estudei literatura infantil, é que percebi os efeitos dos textos sobre o cérebro das pessoas. E foi a partir dessa percepção que passei a estudar as diferenças entre os textos e o que cada um causa ao cérebro ou não. Segredo 1. Como emancipar pela leitura? Primeiro, selecione o tipo de leitura que vai precisar. Segundo, equilibre a literatura com a ação que busca e o efeito que precisa causar no cérebro. Lembra do meu aluno? Alcoólatra aos 9 anos? O trabalho com ele foi muito consciente.
Ele me informava que tipo de força precisava e eu selecionava a literatura certa que supria suas necessidades. Você provavelmente está pensando que precisa de muitos anos de estudo para diferenciar cada tipo de texto. Na verdade, quando eu compreendi os efeitos que os textos provocam no cérebro humano, eu já era leitora mais que experiente e só precisei compreender quais estruturas causam quais efeitos. Segredo 2. Amplie a visão, depois aprofunde. Como ampliar a visão e depois aprofundar? Primeiro, praticar os conhecimentos adquiridos no segredo 1. Conhecer a literatura, reconhecer as funções e compreender os efeitos. Depois, explique o que aprendeu. E, finalmente, encontre seus motivos para aprender e ser um mediador de leitura. Como eu descobri esse segredo? O debate só é interessante quando há conhecimento profundo e humildade para refletir. Caso contrário, só vicia na discussão. Quando você diz que sabe, mas não sabe explicar, é porque você não sabe. Siga o passo a passo, entender, estudar e dormir. O mapa não é o território. E aqui estamos falando da memória. Pode não ser sobre a realidade, mas sobre as sensações, percepções que vivemos naquela realidade. Como emancipar pela leitura? Primeiro, treine o conhecimento. Selecione as literaturas, reconheça as funções e compreenda os efeitos. Segundo, o conhecimento é uma construção diária, com passo a passo estabelecido. Entender, estudar e dormir para construir caminho neural. Se pular um passo e o caminho não for construído, terá que recomeçar, ou perderá o conhecimento. Todo professor sabe disso. Encontre sua essência e a essência do seu educando. Como dizia Aristóteles, as paixões da alma são símbolos organizados ou desorganizados das sensações da memória. E a memória se refere à realidade, porém, são as sensações da realidade. E vamos voltar ao meu aluno. Ele amava as relações e o ambiente onde nasceu. Mas o que gravava em sua memória não era a realidade, eram as sensações que vivia. A conversa honesta e o estudo didaticamente dirigido lhe permitiu diferenciar a realidade das sensações. E ele optou por manter o ambiente que amava e construir uma realidade que garantisse a sobrevivência de todos. Segredo 3. Introdução ao discernimento. Como discernir entre a realidade, a mentira e a falácia? Primeiro, encontre o contraponto com a realidade. Segundo, se não encontrar, sabe que é mentira. Se encontrar, busque a falácia. Se encontrar a falácia, compreenda as intenções. E, finalmente, se passar em todas as avaliações, tem chance de ser alto nível. Como descobrir esse segredo? O texto foi escrito por seres humanos, e é aí que a leitura requer raciocínio. A princípio, o autor está certo. Ele se dedicou a escrever o texto, provavelmente estudou, pesquisou, se aperfeiçoou e escreveu. Mas é o contraponto com a realidade que me mostra a boa ou má intenção do autor. Quando o texto não consegue fazer o contraponto com a realidade, ou é mentira ou é falácia. A falácia é o mais perigoso dos erros, porque pega as mentiras que deseja implantar, mistura com uma verdade, ressalta-se a verdade implantando a mentira e se distribui como se tudo fosse verdade. E, novamente, meu aluno, os textos que lhe ofereci continham realidades cruéis e soluções possíveis. Sua realidade não era menos cruel, mas agora ele as reconhecia e enfrentava
ou construía caminhos de fuga. Todo ser humano só compreende do que lê aquilo que sua essência está preparada para absorver. Por isso, o ditado popular: cada um só ouve o que quer. Você acredita que esse método funciona para você? Se você seguir o que apresentei no segredo 1 e selecionar o tipo de literatura que vai precisar, e fizer o que apresentei no segredo 2, equilibrando a literatura com a ação que busca e o efeito que precisa causar no cérebro, e depois fizer o que expliquei no segredo 3, discernindo entre a realidade, a mentira e a falácia, você acredita que seus alunos alcançarão a emancipação pela leitura? Quantos de vocês estão animados para a possibilidade de finalmente alcançar a emancipação pela leitura e levar seus alunos ao mesmo patamar? Me conta aí no chat. Eu gostaria de ter mais tempo com cada um de vocês para poder aprofundar ainda mais nessa estratégia, mas o tempo aqui é limitado. Se eu disser que para percorrer essa jornada, você não precisa percorrer sozinho, você pode contar com o meu acompanhamento pessoal. Você acredita que com o meu acompanhamento nesse passo a passo, você pode finalmente emancipar seus alunos através da leitura, de forma mais rápida e sem cometer tantos erros? Você me permite compartilhar agora uma oferta especial do meu grupo de mentoria, onde acompanho as pessoas nesse passo a passo por 10 semanas? Escreve aí. Se me permitir, eu continuo. Se não, o que você vai levar ao entrar no meu grupo de mentoria Emancipação pela Leitura? 10 módulos ao vivo no Zoom, 12 semanas de acompanhamento pessoal, gravações disponíveis por 1 ano, bônus 1, lista com seleção de livros, bônus 2, lista com seleção de autores, e, finalmente, grupos da turma do Telegram e Facebook, e, é claro, muito mais. Se firmar, você vai conseguir se firmar como formador de leitores, identificar os tipos de literatura, qual é a função de cada uma, quais são os efeitos que cada uma tem sobre o cérebro, compreender o sistema da indústria do livro e muito mais. Você vai se livrar das culpas que permeiam as incertezas das decisões tomadas, da angústia das cobranças enfrentadas, da ânsia por respostas não encontradas. Com o grupo de mentoria, você poderá implementar o método Emancipação pela Leitura, que resolve o problema de formação de leitores para você. Você vai poupar tempo e dinheiro. Primeiro, porque eu já fiz o estudo, desenvolvi a estratégia e te darei o passo a passo. Segundo, do contrário, você corre o risco de passar anos estudando e, quem sabe, um dia, compreender o que te darei em 10 semanas. O que vamos cobrir na mentoria Emancipação pela Leitura? Diferenciar a literatura, a indústria do livro, a escola e a família, o formador de leitores e muito mais. Estudo de caso. Vamos completar nosso garoto? Vamos voltar ao meu aluno. Primeiro, ele tinha 9 anos, era alcoólatra, nada o encantava. Segundo, ele recebeu um choque de realidade, conheceu a estratégia e praticou o passo a passo. E terceiro, hoje é um profissional respeitado, que executa com maestria seu trabalho e ainda cuida dos pais com alegria. Para quem esse método funciona? Para professores interessados em desenvolver o hábito de leitura em seus alunos, para pais ou avós que desejam dar uma ajuda extra na educação dos filhos e netos, para pessoas que desejam desenvolver hábitos de leitura. Funciona mesmo para quem não tem tempo para ler, porque ao compreender como funciona e seguir o passo a passo, aprenderá a selecionar e será envolvido pela leitura. O que você precisa fazer para fazer parte? 1.
você vai preencher um formulário de aplicação que eu vou colocar no bate-papo. 2, vou analisar cada uma das aplicações e, se você tiver perfil, vou te chamar pelo WhatsApp. Portanto, certifique-se de colocar o número correto do seu celular. Faremos uma sessão 1 a 1 por telefone ou videoconferência. Essa sessão é gratuita e nela você vai ter muita certeza sobre o que precisa fazer para alcançar resultados com a emancipação pela leitura. Essa sessão, por si só, já valeria o investimento da mentoria, mas ela é gratuita. Se chegarmos juntos à conclusão de que a mentoria é a decisão certa para você, nesse momento eu vou te falar sobre preço, formas de pagamento e tudo o que precisa ser feito para você ser meu novo mentorado e alcançar a emancipação pela leitura. São poucas as vagas e eu já tenho várias pessoas que mandaram mensagem demonstrando interesse ao longo da semana. Portanto, capriche no preenchimento da aplicação e seja rápido. Farei contato o mais rápido possível para agendarmos nossa sessão. Se você chegou até aqui, é porque você realmente está levando a sério e quer a emancipação pela leitura. Então, você literalmente não tem nada a perder, pois a sessão de diagnóstico é gratuita e, ao final, você vai ter clareza se contar com o meu acompanhamento e fazer parte da mentoria Emancipação pela Leitura, porque é realmente a melhor opção para você. Mas você precisa reagir rápido para não correr o risco de ficar de fora. Eu realmente trabalho com turmas bem pequenas para poder dar toda a atenção aos meus mentorandos e acompanhá-los de perto. Você só perde se não responder ao formulário. Preencha com cuidado o formulário, pois eu vou fazer a sessão somente com quem realmente tiver perfil. Agora você tem duas opções. 1, fazer de conta que nada disso é real e esquecer que você teve a chance de emancipar pela leitura, sem ter que passar anos pesquisando e ainda contar com minha ajuda e meu acompanhamento por toda a jornada. Ou, segundo, preencher a aplicação com cuidado e aguardar meu contato para termos uma sessão 1 a 1, em que você vai ter clareza sobre a melhor opção e vai poder decidir se quer entrar na mentoria Emancipação pela Leitura, falando pessoalmente comigo. Farei contato o mais rápido possível para agendarmos nossa sessão. Dúvidas? Agora, as questões são com vocês. Então é isso. Vamos nos tornar um país de leitores. A Finlândia precisa de concorrentes. Não consegui. Espera só um pouquinho, povo. Tudo bem. Eu agradeço a participação de todos, especialmente os que ainda estão aqui, e aguardo o contato de vocês. Que Deus os ilumine a tomar a melhor decisão. Beijos e até breve. Bye!